Estamos aqui na exposição dos 80 anos do Batman, 80 anos do Homem-Morcego com Ivan Costa, que é o curador e também forneceu parte da sua coleção pessoal maravilhosa aí, que ele me falou que cabe tudo na casa dele, não sei como. Estamos aqui para falar Isso sim é uma Batcaverna, hein? Isso sim é um superpoder, né? Conseguir caber tudo lá dentro. Parabéns, viu? E a gente descobre aqui, olha só, nessa exposição, que o Batman já teve 1 milhão de encarnações dos quadrinhos, mas nesse Omelete TV a gente vai falar dele nas telas. Vamos começar pela série de 66, Adam West, acho que foi a porta de entrada para muita gente no universo do Batman, né? Se você vai perguntar principalmente para as pessoas mais velhas, os quadrinistas que vêm para cá, para a CCXP, que a gente traz para cá, a gente pergunta para eles, a primeira coisa que eles falam geralmente é o Batman de 66, né? Muita gente viu aquela série ou na época original ou nos infinitos reruns, né, do Batman 66, que teve a temporada na TV, mas também teve um filme, né? Entre a primeira e a segunda temporada teve um filme. A icônica cena do Bate-Repelente Tubarão, ele correndo com a bomba, né? Ele correndo com a bomba. Que foi, aliás, homenageado no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Sempre bom lembrar, toda oportunidade aqui é bom pra lembrar que o Batman carregando a bomba, ele já tinha sido feito, 50 anos atrás. Mas aquele Batman era um Batman galhofa, tipo, ele era mais... não era o público do Batman que a gente tem hoje, que é o Batman sombrio, realista, né? Como o Nolan fez aí pra gente. Era o Batman mais brincalhão, tipo, era exagerado, tinha todo o lance, né, dos socos, o pau, o soque, Coringa mesmo, né? Todos os vilões também tinha sempre aquele cliffhanger, né, com uma velhinha que, né, que tá queimando ali, vai cair uma pedra. Um tanque de piranhas. Um tanque de piranhas. Sempre teve muito humor junto, porque era uma coisa mais pras crianças também, né? Eu tô lembrando agora, se a gente tá repassando coisas da série de TV, eu lembro de cenas do Adam West e do Burt Ward com vestidos, né? Como o Bruce Wayne e o Dick Grayson, com aqueles suéteres e tal, e eles tomando chá na mansão. E eu penso, putz, o Adam West era um cara que ele se passava realmente por milionário. Na hora de você escolher um Batman, você precisa ter ali... você tem que ter um cara que vista bem o capuz, que ele tem que ter o queixo pronunciado e tal, parecer imponente, mas ele tem que ter cara de milionário. Eu acho que o básico é isso, e nesse caso, ele tinha cara de rico. Não sei, você acha, o que o Batman precisa ter pra se dar bem nas telas, assim, passar um bom Batman? Concordo com você com a parte de ter cara de rico, e ele tem que funcionar como Bruce Wayne, porque ele é as duas coisas. Então, quando colocam alguém, ou mesmo quando a gente vê um colecionável, uma estátua, alguma coisa, que o Batman funciona, você fala, mas é um Batman feio, é um Batman... Aquilo, ele não é o Bruce Wayne. Se tirar o capuz, ele não é o Bruce Wayne, como a gente imagina. Então, concordo. Ele tem que ter cara de rico. Ele tem que ser meio bonitão, porque faz parte do personagem. Ser aquele playboy e de ser o Cavaleiro das Trevas nas horas vagas. Some days you just can't get rid of a bomb. Pulando já umas etapas aí, mas já que a gente tá falando disso, eu gosto, por exemplo, do George Clooney como Bruce Wayne. Eu acho que como Batman ele não tem nada a ver. Mas como Bruce Wayne, eu acho que ele tinha cara de Bruce Wayne, cara. Vocês concordam com isso ou não? Não, concordo com isso. Eu acho que a escolha, o elenco é muito bem escolhido, assim. Eu acho que Uma Turma Como Era Venenosa é perfeito, se encaixa muito bem na personagem, mas eu acho que o George Clooney não se presta tão bem à comédia daquele jeito como ele se presta à comédia em filmes que ele dirigiu. O humor do Batman naquele filme não funcionava. Mas ele tem uma cara de Bruce Wayne. Mas o humor com Batman naquele filme, naquela época, não deu certo, né? Não era o que a gente estava precisando naquela hora, né? Não, tentou-se fazer um revival pra uma época, mas não era aquele momento, né? Década de 90 tinha outra pegada. Os quadrinhos, nas outras mídias, tudo era mais dark, mais... pesado, e de repente você faz Batman hiper colorido, com um monte de piadinha, bate-cartão, tomadas do traseiro do Batman subindo, aquilo era muito estranho. Bate-mamilo, não, como esquecer do Bate-mamilo? I want a car. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. Voltando então pra nossa cronologia aqui, depois do Batman de 66, a gente já pula direto para 89, com Michael Keaton assumindo o manto do Batman, os dois filmes do Tim Burton, que acho que pra nossa geração é a mais icônica de todas, né? Foi o Batman que levou a gente pros cinemas, como a gente não tinha essa oportunidade antes, né? E gerou a segunda onda da Batmania. A primeira foi em 66, em 89, bem quando estava completando 50 anos, né? O personagem ganhou uma força absurda, itens colecionáveis pra tudo quanto é lado. Trilha sonora do Prince. Trilha sonora do Prince, o Batmóvel, que até hoje é super icônico, todo mundo reconhece. Então, o filme teve uma força enorme, apesar de todas as críticas antes. Tim Burton tinha feito um monte de filmes estranhos. Michael Keaton tinha acabado de fazer Beetlejuice.
E ninguém... Um filme estranho com o Tim Burton. Então, com o Tim Burton, juntava as duas coisas. E ele não tinha cara de Batman. Então todo mundo falava assim, Nem cara, não tem cara de estatura, Batman, né? Nem estatura. Ele não tinha um tamanho, ele era um cara de comédia. Então, pô, a gente era muito moleque e a gente não tinha essa noção e nem se preocupava com isso. Mas se fosse o Omelete lá em 1989, pô, ia ter 50 vídeos falando como que o Michael Keaton talvez não fosse o cara ideal pra fazer o Batman. Porque afinal de contas era discussão na época e tal, um monte de carta pra DC, pra Warner, baixo assinado. Não deu em nada e tal, ele acabou sendo o Batman 2 vezes. Eu acho que ele manda bem como Batman, porque ele tem uma coisa... psicótica que fica muito escondida. Fica muito escondido, aí você compra que ele é o super-herói, você compra que ele é o cara realmente bonitão, milionário, que tá fazendo aquilo meio por hobby, mas ele tem um negócio ali que tá errado. Tá errado e fica meio implícito nos filmes, especialmente no segundo. Então eu acho que por isso, pô, ele manda muito bem como Batman. O resto eu sei que ele gosta muito do segundo, mais do que até do primeiro. E você, Ivan? Eu também gosto mais do segundo. Eu acho que o segundo filme tá mais redondo. O primeiro é muito introdutório, apresenta todo mundo, apresenta os personagens. O segundo é a história. Então o foco tá ali no Pinguim, na relação com a Mulher Gato. Eu realmente gosto mais, tô com o Hessel. Meow. I saw her first. Gotta fly. Teve o Val Kilmer. Val Kilmer, ele fez o Batman no Batman Eternamente. Aliás, o Joe Schumacher ele deu uma entrevista esses dias aí falando que trabalhar com o Tommy Lee Jones e o Jim Carrey foi super difícil, porque eles meio que estavam competindo ali. O Tommy Lee Jones não bateu com o gênio do Jim Carrey, porque ele rouba a cena o tempo inteiro e você não pode roubar a cena do Jim Carrey. Não, é impossível, não tem como. Mas quem era maluco mesmo era o Val Kilmer e ele falou, putz, o Tommy Lee Jones era maluco, mas é o cara que na hora que ligou a câmera, ele vai. No caso do Val Kilmer, ele é meio doido, assim, e ele achava que era meio instável. Então ele falou isso na época. Eu gosto muito do Batman, do Val Kilmer, mas eu acho que na verdade ele seria perfeito no papel do Azrael. Putz, Cara, verdade, eu queria verdade. muito ter visto ele como Azrael, cara. Naquela época ainda, loiro. Nossa, é a tá época que a gente tava ótimo. lendo aquilo nos quadrinhos, né? I will help you solve the greatest riddle of all. The mother of all riddles. Who is Batman? E aí logo em seguida a gente teve o George Clooney no Batman e Robin, que já falou um pouquinho sobre ele. E depois, no reboot, a partir do Batman Begins, a gente teve o Christian Bale, que é um ator que já era de renome naquela época. Foi escolhido pelo Christopher Nolan e aí era um ator de renome, mas ao mesmo tempo não teve nenhum grande papel, assim, que ficou associado a ele. Então, pô, ele chegou meio limpo pra fazer o Batman, né? Ninguém lembra ele é um maquinista, né? Tipo, chama atenção, mas ele não é, né? Mega Na verdade, ele tinha por feito o aquilo. Psicopata Americano um tempo atrás, Sim, que, pô, sim, gabaritava sim, sim. completamente ele pra fazer o Batman, porque tem a ver, né? Daí vem esse Batman, então, do Bale. E ele é o Batman que muita gente hoje conhece como o Batman. Tipo, toma ele como o Batman real oficial. É o Batman sombrio e realista que o Nolan criou ali. Já tem uma pegada mais tecnológica, muito ligado ao exército e completamente avesso a tudo que a gente tinha visto, principalmente se for comparar com o de 66 e com o que a gente tinha acabado de ver com o Joe Schumacher, né? O Joe Schumacher tinha muito mais essa pegada realmente do Batman de 66. Vem o Nolan com uma antítese a tudo isso, trazendo aquilo pro mundo real. Como seria o Batman se ele existisse nos dias de hoje? Isso estendido para todo o universo, né? Então, como que seria Gotham? Uma cidade mais realista. Eles usaram Chicago, né? Nas filmagens, muito. O Batmóvel é um tanque. Então, ele foi adaptando tudo para ficar algo bem mais realista e funcionou bem. Funcionou super bem. Eu acho que se você for ver a trilogia, assistir aos filmes, o segundo é o que mais se mantém. Eu acho que ele tem muito tempo pela frente aí pra você assistir ao filme e ele não ficar tão datado assim, porque ele é muito mais um thriller policial de rua, assim, do que um filme de super-herói. Então eu acho que ele tem uma longevidade maior, mas o Batman é aquela voz do Christian Bale e tal. Eu acho que aquilo vai ficar, depois de um tempo, você vai olhar e fala... Putz, ele fazia essa voz e a gente assistia numa boa, assim. Eu já sinto um pouco isso, viu? Com aquela voz assim que ele faz. Fala, isso é estranho. Voz por voz, depois vem o Bane ainda, né? Que ninguém conseguia entender nada. Impossible. Keep her close. He'll come for her. Depois do Christian Bale veio o Ben Affleck, que era um Batman muito particular, ali um Batman já no final de carreira, com o peso de toda a sua história ali, e você via nas sombras, você via realmente no físico dele, que ele tinha toda essa história, carregava junto com ele. E o peso de toda a filmografia também, né? Do Affleck, que já tinha feito um monte de coisas e era uma cara bastante conhecida do público em geral. Você fala assim, pô, um cara desse não vai aceitar. Ele acabou de ganhar um Oscar, ele vai querer fazer um negócio legal e tal. Pra mim, o Batman do Ben Affleck é o melhor Batman que a gente não viu.
Pô, eu queria muito, cara, que aquilo fosse o Cavaleiro das Trevas. O Zack Snyder vai, faz aquele primeiro teaser. É uma homenagem, claro, ao Cavaleiro das Trevas. Depois ele vai entregar o Batman vs Superman. Mas então, a gente fala isso do Batman que a gente não viu e tal, mas eu acho que ele é o ator que mais fez o Batman. Porque você tem ele no Batman vs Superman, você tem ele até no Esquadrão Suicida, no Liga da Justiça. Então, 3 filmes. Junto com o Christian Bale. Então, bate mais ou menos ali. Eu acho que é mais uma coisa de ser um ponto de vista muito personalista ali do Zack Snyder e tal. E aí você acha que ele limitou um pouco o que dava pra fazer com esse Batman. É um Batman muito específico, né? Eu acho que, ao contrário do Michael Keaton, ele não permitia tanto você criar a partir do personagem ali. Ele tinha uma visão muito restrita do Batman e isso deu uma limitada no trabalho dele. Por falar em Batmans que a gente não viu, tem também o Batman do Aronofsky, que acabou nunca saindo do papel. É verdade. E o próprio The Batman do Ben Affleck. E agora a gente tem aí o Robert Pattinson sendo o novo Batman / Bruce Wayne. Qual a expectativa de vocês? A princípio eu não fiquei tão feliz com a ideia dele ser o novo Batman, por esse ponto que a gente comentou antes, de ter um ator meio ficha limpa, né? Que alguém não visse e falasse, ali o cara do Crepúsculo. Mas é um ótimo ator. Sim. E no final das contas, o que mais importa, pegando aí o de 89 como referência, ter um ótimo ator, um ótimo diretor, uma boa história, as coisas funcionam. Quando você essa composição não rola, mesmo sendo alguém mais conhecido, menos conhecido, mas se tiver esses 3 elementos, eu acho que a gente vai ter um bom filme. É isso que eu tô torcendo. Eu já achava que ele ia ser um bom Batman, e aí ele deu uma entrevista agora dizendo que ele adora o Batman desde criança, que ele tinha a roupa do Batman, ele usava em todos os lugares. Ele não falou na entrevista até onde ele usava, porque senão iam tirar sarro dele. Ele falou, se o filme der certo no final, lá na frente eu digo onde que eu usava a roupa o tempo inteiro e tal. Ele diz que é muito fã do Batman. Eu acho que ele deve ter algum entendimento do personagem muito específico, e eu acho que ele manda bem pra fazer esse tipo, que tem alguma coisa fervendo dentro dele e aí estoura e ele vai mudando o tempo inteiro de um pro outro, meio esquizofrênico assim. Eu acho que ele pode fazer um Batman bem certeiro nesse ponto. Bom, então essa foi a nossa lista dos Batmans que já passaram pelas telas. A gente quer agora que você, comente aqui embaixo qual o seu favorito, mas também não esquece de assinar o canal, dar o like, porque a gente vai falar ainda muito sobre o Batman, esses 80 anos na exposição. Tem muita coisa lá nas redes sociais rolando também. Segue a gente lá no Twitter, no Instagram, todas as redes sociais que você tiver. Orkut, tem Orkut ainda? Segue lá também.